de outro assunto agora e falar, gente, do tempo e da temperatura, porque em Alagoas, enquanto o sertão registrou temperatura de tempestade, melhor dizendo, de raios e trovões ontem à noite, Maceió é a segunda capital com a temperatura mais alta do Brasil hoje. Vamos ao vivo com o repórter Neto Mota, que vai trazer mais informações dessa questão meteorológica para a gente. Quanta diferença, né, do que acontece na capital, no interior. Na verdade, todos têm registrado altíssimas temperaturas, né? A diferença é que a chuva, Neto, já chegou por lá. É sim, viu, Beatriz? De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a nossa capital registrou hoje 35,6 graus. Arapiraca, por exemplo, lá no Agreste, chegou a 37. A diferença está exatamente em 34 municípios que foram colocados pelo próprio INMET aí no alerta laranja, que significa perigo por causa do risco de queda de árvores, queda de energia e também alagamentos. Alguns desses 34 municípios já registram desde ontem à noite um forte temporal. Assim, com toda a região colocada no alerta laranja, as chuvas podem chegar até 60 milímetros e os ventos até 100 quilômetros por hora. Para a gente ter uma ideia, nós temos imagens, por exemplo, começando pelo município de Batalha, onde ontem à noite já era possível observar no céu da cidade os raios cortando ali o céu e a população com medo porque chovia muito, além dos trovões causados pelos próprios raios. No município de Santana do Ipanema, a chuva forte fez com que as ruas ficassem aí cheias de água, principalmente as ladeiras, e algumas crianças aproveitaram para tomar um banho de chuva e ficar ali brincando diante de tanta água. Num segundo vídeo de Santana do Ipanema é possível observar a região de comércio com várias motos e vários carros ali em meio a muita água que chegou até inclusive a cobrir a calçada. Ainda no município de Santana do Ipanema, um telespectador registrou parte da área, né, ali depois do muro da residência, a área do pátio externo, cheia d'água por causa do problema de contenção do próprio imóvel. Em Canapi, a prefeitura confirmou a queda de um dos muros que ficavam próximos da Academia da Saúde, que é um espaço público colocado para que a população possa praticar exercícios físicos. A prefeitura disse que isso aconteceu provavelmente devido ao temporal que caiu na cidade e que a prefeitura estava trabalhando para então consertar o problema. Na zona rural do município de Mata Grande, chamou a atenção a grande quantidade de lama logo após também um temporal que teria caído hoje no início do dia. Então a região de zona rural, que geralmente, né, Beatriz, não conta com pavimentação asfáltica, estava ali cheia de barro que acabou virando lama. E aqui em Maceió, o vento forte fez com que muita areia ficasse ali contida em algumas regiões de calçada na orla da Jatiuca. Mesmo assim, o INMET disse que toda a situação relacionada aí ao alerta laranja aqui em Alagoas segue sendo monitorada e lembra também que os núcleos de defesa civil desses municípios são os núcleos que fazem aí o monitoramento e também a troca de informações junto aos municípios e à própria Defesa Civil Nacional. Volto para você. Neto, obrigada por esse apanhado de informações do resultado da chuva no interior do estado, em várias cidades. Lá em Santana do Ipanema, por exemplo, tem vídeos assim impressionantes, porque choveu forte hoje à tarde. As pessoas até se divertiram, né? Porque tinha assim uma cascata de água em algumas ruas da cidade. Tem até esse vídeo aí, vou pedir para a gente soltar, porque até as crianças estavam se divertindo, né? Naquela situação que aparentemente não era de risco para muitos moradores. Mas impressionou, olha só quanta gente na rua, a criançada começou a brincar, viu, Neto? A gente se surpreendeu. Teve até um pessoal que foi brincar, caiu, mas aí era tudo diversão, né, para a criançada que ainda está até de férias, inclusive, mas a quantidade de água, claro, impressiona bastante. Vou me despedindo aí de você, Neto Mota, para continuar no assunto aqui do estúdio. Obrigada, viu? Isso foi lá em Santana do Ipanema, gente, uma chuva que caiu hoje à tarde. Enquanto isso, lá em Batalha, trovões, né, deixaram o pessoal realmente impressionado. Começou a chover em Batalha ontem, por volta das 10 horas da noite. Mas tudo isso é previsto, viu? A gente vai continuar no assunto, porque, olha, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja de perigo, com aviso justamente de chuvas intensas e ventos que podem atingir 100 quilômetros
por hora em cidades alagoanas. Esse alerta vale, inclusive, gente, até o próximo sábado. Por isso, a gente convidou aqui no Cidade AL para conversar conosco a meteorologista do IMET, Morgana Almeida, para entender o motivo desses fenômenos que podem ocorrer em mais de 30 cidades no interior do estado. Vou convidando, então, com você aqui comigo. Morgana, muito boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. O pessoal quer entender, né, a relação entre essas altas temperaturas. A gente falou aí de Arapiraca, Pão de Açúcar, que chegaram a registrar as maiores temperaturas do Brasil na terça e na quarta, e essa chuva forte que está atingindo justamente a mesma região. Boa noite, Morgana. Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, tem relação, para a gente explicar bem direitinho, quem está em casa entender. Tá, então vamos primeiro falar sobre o verão, né? A gente está no verão, a estação do ano em que se tem a maior quantidade de radiação solar. Então, isso já é um dos ingredientes que a gente fala para ter um potencial para chuvas intensas. Então, a gente tem calor excessivo por conta da proximidade, né, do sol e estarmos no verão. O que é que acontece especificamente com essa condição que estamos vivenciando nesses últimos dias? No sul da Bahia, né, na altura do litoral sul da Bahia, uma frente fria se organizou e deu origem a um canal de umidade. Esse canal de umidades é uma banda de nebulosidade que fica estacionária, ou seja, parada por vários dias, pelo menos 3 dias sobre uma determinada área, e consegue formar nuvens de grande desenvolvimento vertical, ou seja, nuvens muito altas, que são aquelas nuvens que a gente está acostumada a ver com raios e trovões. Como essa frente fria e esse canal de umidade, ele se forma justamente na transição entre uma massa de ar quente e úmida e uma relativamente mais quente e seca, por isso que vivenciamos esses dias tão mais quentes e tão desconfortáveis, principalmente na faixa leste, na capital alagoana, por exemplo. Como as instabilidades gradativamente, elas se deslocaram de sul para norte, ou seja, da Bahia, né, em direção a Sergipe e Alagoas, as nuvens de chuvas foram se desenvolvendo e eu estou vendo aqui na minha tela aqui a imagem de satélite, a gente vê praticamente todo o estado, principalmente a região central de Alagoas, com bastante atividade convectiva, ou seja, nuvens muito carregadas com potencial para chuvas intensas. Eu queria até avisar para a população, eu como nordestina amo chuva, criada no interior, a gente quando via chuva a gente ia para o meio da rua brincar, mas isso é um perigo. Por quê? Porque a gente tem o risco de um raio, de sofrer uma descarga elétrica. Por isso que é tão importante a gente avisar para a população, não só da condição de chuva, mas também do aviso meteorológico especial, né? E também de disseminar essa condição de risco, né? Então, é preciso as pessoas ficarem atentas. Eu sei que a chuva é muito bem-vinda, mas é uma situação perigosa. Perfeito. Inclusive, a gente viu exatamente o que você acabou de mencionar. As crianças que querem brincar, as pessoas da cidade ficam felizes com a chegada da chuva e esquecem que estão se expondo, então, a um risco, é isso? Então, você justamente cita o perigo e o alerta laranja é justamente de perigo, porque além das chuvas intensas, tem também ventos que podem chegar até 100 km por hora, né? Nessas 34 cidades. O que é que acontece, Beatriz? Essas nuvens, elas se desenvolvem muito rápido. Então, geralmente, o raio, né, o relâmpago, ele vem muito antes da chuva mais forte. E, eventualmente, se uma rajada de vento acontecer, dependendo do estado dessa árvore, né, das árvores, das raízes, pode haver queda de árvores, pode ter quedas de telhas, de outdoor. Então, é preciso a população ficar atenta. Eu sei que para o sertanejo, principalmente do Nordeste, a chuva é sinal de alegria, mas é preciso ter bastante cautela, porque senão uma situação de alegria vira uma situação de tristeza. Morgana, está ali concentrada na região do interior do estado, sabemos 34 cidades. E a possibilidade dessa chuva toda chegar aqui, existe uma previsão, porque pelo menos o alerta é válido até sábado. E a chegada dessa chuva mais concentrada, mais forte aqui em Maceió, que a gente inclusive está esperando já tem um tempinho, né? Porque está um calor danado aqui, a gente sabe que vai vir chuva por aí, mas ela ainda não apareceu.
Isso, a chuva está mais a sul, né? Então, essa borda, toda essa situação fica bem mais quente, seca e desconfortável, mas, principalmente no início da semana que vem, a gente vai ter uma diminuição dessas chuvas na porção mais do interior e uma intensificação da condição de chuva mais na faixa leste. Né? Essa chuva ainda para o litoral, ela não deve ser muito intensa, mas entre o domingo e segunda-feira deve acontecer ocasionalmente uma pancadinha de chuva para refrescar todo esse calorão. Na região? Na região litorânea, na região leste, né? Até sábado, todo o centro-oeste, né, do estado, né, a região central e o sertão, ainda vai continuar com essa condição favorável à ocorrência de pancadas de chuva, esse tempo abafado ainda deve persistir no litoral, eventualmente pode dar alguma chuvinha de brisa, mas de caráter rápido e fraco, mas só no início da semana que vem que a gente vai ter outro sistema meteorológico se formando, né, a gente vai ter a zona de convergência do Atlântico Sul perdendo força, né, que é o nome técnico dessa banda de nebulosidade, e vamos ter a formação de um vórtice ciclônico de altos níveis que vai favorecer a mudança dos padrões de vento e uma chuva mais concentrada na faixa leste, desde o litoral do Rio Grande do Norte até Alagoas.